João Cantiga Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite a dois. Olá, obrigado por estarem aqui. João Cantiga Esteves, comecemos por olhar para a execução orçamental. Os dados foram conhecidos sexta-feira e desde essa altura muito se tem falado sobre os riscos e incertezas, como disse o Ministro das Finanças. Que leitura é que faz desta execução orçamental? Eu julgo que infelizmente não podemos dizer que haja aqui uma grande surpresa, porque, enfim, como muitos disseram, este orçamento tem, de certa forma, um pecado original, no sentido em que, embora não totalmente, privilegiou a componente das receitas, do meu ponto de vista, para além daquilo que seria desejável. Isto é, do meu ponto de vista, penso que aquilo que tem que ser feito, as correções que têm que ser feitas, terão que ser claramente pelo lado da despesa. Convém lembrar que, nos últimos 10, 15 anos, o problema foi, de facto, um descontrole assinalável do lado da despesa. O Estado cresceu muito para além daquilo que seria desejável e, portanto, o esforço, ainda que difícil, ainda que até penoso, tem que ser feito muito mais do lado da despesa. A receita, como também foi referido várias vezes, eu considero que estamos muito no limite daquilo que é a capacidade de recolher receita por parte do Estado. As taxas de imposto estão todas elas, do meu ponto de vista, muito no limite e, portanto, infelizmente, como se veio a confirmar, o lado da receita não está a dar aquilo que seria desejável. Portanto, enfim, não se pode dizer que haja aqui uma surpresa, mas merece alguma reflexão adicional, porque, vejamos, evidentemente que neste momento o que se está a tratar não é apenas da consolidação orçamental, é também, de certa forma, de alteração de alguns paradigmas daquilo que foi a nossa economia, o nosso modelo económico nos últimos 10, 15 anos. E, portanto, o que está a acontecer são algumas correções. E, portanto, quando nós olhamos para a receita, evidentemente que há a questão do IVA, e o IVA, convém lembrar que também já aqui referimos, nós devíamos ter como padrão, como benchmark, por exemplo, aqui a nossa vizinha Espanha, e realmente acontece aquilo que foi estudado, nomeadamente pela famosa curva de Laffer, que a partir de determinado ponto, mesmo aumentando as taxas, a receita fiscal não aparece. Por outro lado, outros impostos, também já aqui o enunciamos, a questão é perguntar se é bom ou se é mau o que está a acontecer. Por exemplo, concretamente dois impostos, o imposto sobre produtos petrolíferos, enfim, que é o segundo imposto a seguir ao IVA, nos impostos indiretos, caiu. Mas isso é bom ou é mau? Quer dizer, finalmente os portugueses estão, enfim, a moderar o seu consumo, estão aparentemente a privilegiar mais transportes públicos, estão na prática a consumir menos gasolina. Sabendo nós que o petróleo é importado, provavelmente é um dado positivo. E o segundo, dentro deste raciocínio, é o imposto sobre o imposto automóvel, digamos assim, que também, felizmente, enfim, neste momento caiu. Isto para dizer que há realmente aqui sinais do lado da receita que, do meu ponto de vista, vão manter-se. Ou seja, eu não consigo antever um cenário onde haja alguma margem de manobra do lado da receita. E que a redução de alguns desses impostos, do meu ponto de vista, são um sinal positivo, no sentido em que os portugueses estão a repensar, estão a rever o seu padrão de consumo, e isso tem um lado positivo. Claro que o que é negativo é que a receita não aparece. O resultado final na receita Portanto, Mas esses é que são os sinais de alarme e os sinais que levam o próprio Ministro das Finanças a dizer que houve aqui um aumento dos riscos e das incertezas? Eu julgo que sim, porque, curiosamente, se nós olharmos para o lado da despesa, verificamos que quer as despesas com pessoal, quer a aquisição de bens e serviços, que são duas rubricas, digamos, principais no Orçamento de Estado, verificamos que aí sim está efetivamente a haver uma redução muito importante. Ora bem, o que é que eventualmente está a faltar? É que não só a receita não está a aumentar como se previa no orçamento, como, pelo contrário, até está a decair. E, portanto, eu julgo que há algum trabalho feito do lado da despesa, com resultados visíveis, e repito, duas rubricas principais, custos com pessoal e aquisição de bens e serviços. Agora, aquele complemento que se esperava ter do lado da receita não está a acontecer. Agora, enfim, sem me antecipar já, eventualmente, a questões seguintes, eu continuo a pensar e a achar que, apesar de difícil, temos que revisitar muito o lado da despesa do Estado. O Estado, repito, nos últimos 15 anos aumentou muitíssimo. E, portanto, vamos ter que é um trabalho mais fino, é um trabalho já de detalhe acrescido, mas continuo a pensar que vamos ter que ver muito bem, primeiro, onde é que gastamos, para depois, obviamente, continuarmos a aprofundar onde é que se pode poupar, não é? Rui, e na parte em que ainda é preciso consolidar, há margem,
ainda há os tais setores, que segundo dizem algumas personalidades nos últimos dias, os tais setores que ainda não foram muito castigados pela austeridade e onde o Executivo ainda pode ir tentar arrecadar mais algumas receitas. Ainda se pode equacionar esse aumento da austeridade? Boa noite. Eu penso que, essencialmente, se essa mensagem poderia ser feita, era apenas para o dito setor privado, ou seja, o não público. Porque o setor público já teve a redução prevista do subsídio de férias e de Natal. E isto não houve, digamos, a mesma situação no setor privado. Na altura houve alguma polémica social, se era ou não era moral, enfim, é relativo. A questão da equidade que o próprio Presidente da República Poderíamos estar aqui a discutir, eu penso que, e eu que trabalho na empresa de capitais públicos, portanto, estou incluído em quem não vai ter subsídio de Natal e não teve já o subsídio de férias, entendo que existe um risco maior de emprego ou de desemprego no setor privado. Portanto, eu prefiro, no meu caso, manter o custo e ter o emprego seguro do que estar a discutir um aumento de ordenado ou uma redução, digamos, de subsídios. Isto pode ser muito polémico, poderá ser, inclusivamente, mal interpretado, mas é uma opinião pessoal. No que diz respeito aos grandes cortes, considerando que, de facto, o grande peso está nos custos com o pessoal. Só mesmo disso é que podemos estar a falar, que é reduções, no fundo, com o pessoal. Aí o espaço é muito pequeno já. Já não há grande espaço, a não ser que seja promover os cortes do número de funcionários e despedir. Estamos a falar em despesas do chamado curto prazo. Portanto, o que penso, que pode vir a acontecer é, de facto, uma continuação de reformas que estão a ser feitas, que a meio do prazo vai sentir resultados delas. Uma questão liminar de maior transparência ainda, onde é que as despesas estão a ser feitas e onde é que as receitas estão a ser afetadas. Acho que é relevante sabermos bem que, havendo momentos de crise, a crise é para todos, em processos equitativos, como bem referiu. E depois pensar que, em termos externos, a desgraça do mundo pode vir a ser para nós uma oportunidade. Ou seja, o que está-se a passar com a Grécia, o que está a passar com Chipre e o que está-se a passar com a Espanha, pode vir a ser um processo de renegociação da dívida e, por um motivo de coesão e de equilíbrio, Portugal apanha... ser um processo global, não é? Apanha, digamos, boleia disso. É demagogia dizer que há países que poderão vir a ter melhores condições que outros. Isso não é possível, porque isso vai contra todos os pressupostos, que é só se fará uma Europa se houver europeus e se houver europeus fora da sua pátria. E estes números da execução orçamental e o alerta que o Ministro das Finanças levantou mostra que, de facto, as metas de Portugal eram inatingíveis? Lá vem essa uma coisa. O acordo foi assinado em maio de 2011 e quem o assinou assim o previu. E vamos considerar que quem o assinou de boa fé. Quem entrou no governo mais tarde tinha dois modelos. Um primeiro modelo era fazer a escola de Raroy e dizer eu não consigo cumprir, não vou cumprir. Um segundo modelo é dizer assim, eu vou fazer tudo para cumprir e vou fazer todos os esforços que foram possíveis. Ora, traduzindo isto para inglês, quer dizer que nós estamos a querer cumprir o acordo e nós estamos a esforçar-nos nesse sentido, num motivo de coesão. E isso é o que está a ser feito. Agora, o que está a acontecer é que o mundo está a mudar em termos de crescimento económico, que vai a reações para nós diferentes, e também em termos de soluções. Portanto, o mundo vai ter que não aceitar as medidas preliminares. E então vai ter que as mudar. E nós vamos no sentido, bom, já que os outros mudaram, também iremos mudar. Portanto, vamos ser, eventualmente, menos penalizados do que temos uma atitude mais voluntarista de dizer assim, nós queremos mudar. Isso vê-se na taxa de juros, no custo que nós estamos a pagar pelo financiamento, que teoricamente é possível, porque é um mercado que de facto não tem liquidez. Nós quiséssemos emitir dívida há 10 anos... E ainda hoje saiu mais um estudo que diz que Portugal, para se financiar sozinho nos mercados, só mesmo a partir de 2015. Portanto... Mas são estudos. Estudos só na altura que se chega a essa prática. Valem muito. São sugestões, mas de facto vai acontecer porque acontecem sempre coisas novas. Repare, a questão do encontro, agora do Conselho Europeu, da amanhã e depois da manhã, já vai mudar muita coisa. Está previsto uma mudança radical, já no próprio funcionamento, a própria situação da chamada União Bancária. Era algo que há 2 anos o termo, penso que não seria sequer conhecido.
E atrás disto vai muito processo. E aparece, finalmente, um projeto há 10 anos dos chamados Eurobonds, que é toda aquela discussão que temos gasto de energia. Se o Eurobond é útil, é útil. Se o Eurobond é relevante, é a solução, é a solução. Mas quando chegar o seu tempo? Nesta fase do campeonato, se me perguntarem a mim se eu quero dividir, nós três podíamos fazer um empréstimo de 3 mil euros. Assinávamos um papel e comprometíamos daqui a um ano a pagar 3 mil euros. Eu não sei se eu estivesse disponível, porque eu ia dividir o risco convosco. Eu não sei onde é que iam assumir esse capital. No fundo, é isso que é feito em termos de sociedade europeia, sabendo bem que há uma grande divergência entre os europeus. A nossa geração ainda está um pouco no meio. Na geração mais jovem já são mais europeus. O Erasmus permite, o Erasmus, que no fundo já tem uma visão mais integrada. É uma integrada. circulação de jovens pela Europa, em que se vão miscelando, vão se misturando, permite olhar como europeus. A nossa geração não, e vê-se no limite do jogo de futebol que está a decorrer. No fundo, há portugueses e há espanhóis. E há bandeiras, e os objetivos não são os mesmos. Portanto, nós não podemos querer uma Europa... Tem de se criar uma seleção europeia de futebol também. Tem que se criar uma cultura europeia. E a cultura europeia demora tempo. E é esse tempo que está a acontecer com estas mudanças, estes famosos cisnes negros que estão a acontecer, que são as surpresas que levam à mudança, digamos assim. E como temos dito, ou como temos pensado, e nisso partilhamos o pensamento, eu acho que o euro é um projeto de médio e longo prazo. O euro é um projeto conseguido. Se nós há 30 anos, há 20 e há 10, há 10 já não, mas há 20, há 30 e há 40 anos pensássemos que era possível ter uma moeda única, não iríamos imaginar que era possível. Se estivéssemos aqui, não íamos imaginar que estamos aqui, e não vamos dizer que é negativo, porque hoje todos, em termos económicos, estamos melhor que estamos há 10 anos atrás e há 20. Portugal não estará muito melhor que há 10 anos, mas enfim, mas é por motivos próprios. Mas a Europa, como um todo, está. E, portanto, o que temos que pensar é se vale a pena manter um projeto e uma esperança. E qual é que é a alternativa se não houver o euro? E nesta altura as expectativas não são muito elevadas para este Conselho Europeu. Aliás, os próprios líderes europeus têm tratado nos últimos 2 dias de tentar reduzir as expectativas, mas pode-se esperar que pelo menos saia este sinal de que falava o Rui há pouco, de uma revisão de todas estas metas que são pedidas a Portugal, à Grécia, à Irlanda, eventualmente ao Chipre e à Espanha. Esse pode ser um primeiro caminho para tentar sair desta crise. Eu julgo que este Conselho vai ter, à partida, um enquadramento diferente dos anteriores. Vai lá, é o primeiro, depois destas, apesar de tudo, alterações que existiram, em termos políticos, eleições, etc. Vai, e de um ponto de vista, acho que também é importante perceber melhor este diálogo franco-alemão nesta nova versão. É muito curioso que eu acho que, enfim, que tem desaparecido um pouco das notícias todo aquele plano inicial do presidente francês, do presidente Hollande, relativamente à temática do crescimento. Portanto, vemos novamente um enfoque na questão dos eurobonds, já não se vê tanto na questão do crescimento económico, mas era importante que o debate se abrisse e que a França, como grande país que é, como grande economia que é, pusesse em cima da mesa, no concreto, exatamente o que é que quer dizer quando tanto ênfase colocou na parte do crescimento económico. Naturalmente que não é fácil, mas, repito, uma coisa é um analista, ou até um economista, outra coisa é um país do tamanho de uma França perceber. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, depois a questão que nós colocamos é que verificamos que continuamos um pouco a tentar tapar buracos, digamos assim, se calhar sem ir ao cerne da questão. Aliás, apetece-me, enfim, já que estamos num ambiente, enfim, tanto se está a passar em termos esportivos, era importante que, à semelhança de todo o empenho que nós colocamos em sermos os melhores, e vamos lá ver como é que as coisas correm, de sermos os primeiros e os maiores, era importante também no discurso económico tivéssemos esse orgulho, tivéssemos a ambição de sermos os melhores, mais competitivos, o maior crescimento do PIB, a melhor dívida pública, etc, etc. Às vezes era interessante transpor para o nosso social, para o nosso dia-a-dia, alguns das vertentes que colocamos tanto ênfase no desporto. Agora, o que eu acho é que, por exemplo, a questão dos eurobonds, e aparentemente estamos já noutra fase, a questão é saber se vai resultar, porque se não tivermos já outras vertentes a funcionar, se não tivermos de facto uma outra postura na Europa, nomeadamente nestes países do Sul, arriscamos a mais uma vez, também mais uma ferramenta a poder falhar. Eu julgo que, por exemplo, neste momento, faria sentido, uma vez que se venha a reunir um consenso dos eurobonds, não é questão de haver chantagem, mas se calhar faria sentido. Ok, os eurobonds avançam, mas vamos então haver um compromisso de que efetivamente os países cumprem as suas metas em termos de déficit orçamental,
cumprem as suas metas em termos de dívida pública, dívida externa, etc, etc. Porque, efetivamente, o que nós verificamos é que tudo isto é contraditório. Ao mesmo tempo que queremos novas ferramentas, como são os eurobonds, também o discurso é exatamente vamos alargar os prazos, vamos alargar os déficits, etc, etc. Isto... Facilitar, mais uma vez. Exatamente. Eu acho que este é um problema sério. Evidentemente que não é fácil. Obviamente que não é fácil para Portugal este ano cumprir o que está previsto, os 4,5%. Mas é muito, muito complicado também abandonarmos, digamos assim, esses grandes objetivos. Portanto, eu acho que o diálogo, nomeadamente com a Alemanha e com a chanceler Merkel, terá que ser provavelmente quase coisa deste género. Vamos avançar para uma nova etapa. Vamos supor que, de facto, há condições para avançar com os eurobonds, mas vamos então assumir declaradamente que haja o que houver, cumprimos as metas que estão estabelecidas em termos das finanças públicas, sobretudo destes países. Mas, no caso, deixe-me voltar à meta de Portugal. Seria preferível uma alteração do valor que se pede para este ano ou Portugal chegar a este valor com recurso, mais uma vez, a medidas extraordinárias? Eu acho que não. Medidas extraordinárias também não sou adepto, porque isso é enganar-nos. Portanto, sempre foi assim no passado e é no futuro. E, portanto, mesmo que isso aconteça, eu acho que não temos de ter ilusões. Agora, há uma coisa que me parece claro. Neste momento continuo a achar que é prematuro estarmos já a pôr em cima da mesa revisão de planos, revisão do déficit, alargamento de prazos, etc, etc. Mas até pode vir a ser necessário, eventualmente, de facto, haver uma reestruturação. Mas também tenho a opinião que quanto mais tarde isso vier a acontecer, melhores serão as condições que Portugal consegue nessa altura. Repare, não haveria nada pior do que estarmos a fazer revisões sucessivas. Lembramos ainda do episódio completamente trágico ou cómico, permita-me a expressão, dos PECs 1, 2, 3, 4, em semanas de distância. Faz um plano, já não dá, faz o segundo, também não dá, faz o terceiro, já não dá, o quarto não. Portanto, eu acho que neste momento o próprio governo português teria dificuldade em saber o que é que pede, o que é que cria, o que é necessário para digamos, para uma reestruturação. Exatamente. Portanto, eu acho que se vier a ser necessário, então tem que ser algo, mais uma vez, tão definitivo quanto possível. E repito, quanto mais tarde isso vier a acontecer, eu estou convencido que melhor serão as condições que conseguimos negociar. E mais, não haverá nada pior do que entrarmos novamente aqui numa volatilidade de revisão de planos que é péssima. Portanto, neste momento eu acho que é prematuro, devemos manter o esforço que está a decorrer, mais uma vez devemos revisitar o lado da despesa, porque é preocupante, notícias continuam a sair, toda a temática das parcerias público-privadas, há muita lentidão em tudo aquilo, sente-se que a coisa não está a negociar, de vez em quando saem notícias de que ainda vamos ter mais notícias nesse aspecto. Todo o setor empresarial do Estado, na área dos transportes, também pressentimos no dia-a-dia que há ali, digamos, despesas a caírem, que também aparecem ainda com uma certa surpresa. Temos a questão das autarquias, que provavelmente, enfim, tem havido aqui alguns acordos, mas se calhar temos que revisitar esse tema. Temos as regiões autónomas, ou seja, há aqui temas... Há uma série de dossiês ainda que podem complicar estas contas. Exatamente, repare, estes temas, isto não se resolve, infelizmente, em meses nem num ano. E, portanto, eu acho que não podemos abrandar o esforço, porque, repito, é através do lado da despesa que temos que lá chegar, é através da despesa que temos que lá ir e... Foi feita alguma coisa, sem dúvida nenhuma, mas, olhando para trás ao que aconteceu, mais uma vez, nos últimos 10, 15 anos, temos que ter espaço de manobra para ir ainda mais longe nesta área da despesa. Já agora mais um tema, que também todos os dias é notícia, a famosa área dos desperdícios, nomeadamente na saúde. Temos notícias diariamente que há problemas, houve digamos, situações bastante complicadas nesse setor. Portanto, é aqui que temos que ir. Agora, claro que dá trabalho, é muito mais prático ir atacar um 13º mês, um 14º mês, ir aumentar um IVA, mas eu acho que esse modelo está esgotado. É uma receita muito mais imediata. Exatamente, temos que ir, digamos, buscar muito mais rubricas, era muito mais cómodo, com uma ou duas rubricas temos a solução. Não é o caso, dá trabalho, mas eu acho que é por aí que temos que ir. Não é? Rui, e nos caminhos para sair da crise, o Governo tem falado muitas vezes da cultura do empreendedorismo, que as pessoas têm de tentar criar o próprio emprego, mas há condições para esta cultura funcionar em Portugal? Claro que há condições, mas... Não sei se me deixa pegar um bocadinho no tema anterior ainda. Com certeza, voltemos a isso. À importância do empreendedorismo. Esta parte só para dar um pouco noção dos custos. Nós não podemos esquecer como é que o orçamento anterior foi conseguido, o déficit. E as medidas extraordinárias, como bem referiu o Rubén, foram feitas somente pela parte do sistema retributivo bancário, não é? O que teve uma consequência este ano
no aumento, precisamente no acréscimo de despesa com as pensões, as chamadas transferências correntes, em 6%. Ou seja, nós resolvemos o problema de um ano, mas transportamos o custo do pessoal do sistema financeiro, dos bancos, para o Estado. Ora, mas, em rigor, o que aconteceu foi que nós só conseguimos o ano passado devido a este expediente contabilístico. Este ano conseguir, se é bom, é terrível. É mau porque tem sempre custos. Não há pequenos almoços grátis. Mas na questão internacional seria relevante. Porque passaria a imagem, como passou o ano passado, que nós tínhamos um orçamento espetacular, o déficit orçamental. O que também diz muito de quem olha de fora para Portugal, não é? Só olham para o número final olham para sem números, olhar para as parcelas. Mas esses já são os especialistas que observam. Mas aquele primeiro impacto, que é se não estamos a cortar a despesa, é relevante. Vejamos bem, o nosso vizinho, se a gente percebe que o nosso vizinho está com dificuldades de pagar o dinheiro que nos pediu emprestado e depois vemos chegar com um bruto carro à porta, enfim, com toda uma despesa, então, olha, se vemos chegar com alguma frugalidade, pensamos, bom, ele está a se esforçar, não paga, mas ao menos está a se esforçar. Ora, esta imagem é relevante. E aí vale a pena olharmos para o modelo, não comparar com os gregos que estão noutra dimensão. E não temos uma história feliz com eles em futebol, portanto, felizmente, não estão a jogar connosco, mas comparando com a Espanha, em que temos o que é que o Rajoy fez quando chegou, e a política de comunicação, quando chegou ao governo, que é não vou conseguir cumprir, já está a cumprir com isso tudo, já ultrapassou o que ele disse que queria fazer para este ano, para o famoso déficit, e aqueles 100 mil milhões que ele pediu, e disse consegui medidas extraordinárias, quer dizer, agora vamos ver que foi uma voz cheia de nada. E fechando um pouco o que é que o professor Cantigas referiu, que é o aspecto da transparência. Por exemplo, os pequenos pormenores. Eu ouvi que a escola secundária Passos Manuel tinha colocado um sistema de ar-condicionado de 5 estrelas, custou 2,5 milhões de euros e que não funcionava porque não sabiam pô-lo a funcionar ou os custos de manutenção. 2,5 milhões de euros não resolve um problema de quem tem um serviço de dívida de 7 mil milhões. É que os números são mesmo muito grandes. Mas é a questão da imagem. São os sinais, não é? Os sinais. Quem foi o engenheiro que fez aquele projeto? Quem foi o empreiteiro que vendeu? Quem foi o responsável pela obra, o arquiteto? Estas pessoas devem ser identificadas e devem ser publicitadas e a sociedade deve ser consequente com as questões todas. Não é bater no ceguinho e dizer, como eu estava a ouvir na rádio há bocado, que uma solução sugerida num debate à Assembleia da República era ir ao BEI pedir dinheiro emprestado. E o BEI empresta a 1%. E nós estamos a pagar taxas surpresas a 1% pelo Fundo Monetário Internacional. E esquecem-se, é que se o BEI não empresta dinheiro assim. Tem que ser chamadas colaterais. E o dinheiro que empresta é o problema que meteu o sistema. Se hoje não temos dinheiro nas empresas, é porque o dinheiro está afeto à máquina estatal. E enquanto a máquina estatal, como bem colocou, não cortar a despesa da dívida, o que é que faz ser isso tudo? E, de facto, as crises são boas para isso. A crise é boa para limpar. É boa porque todos nós hoje estamos diferentes. E aí, quanto mais fundo se for e quanto melhor se limpar, melhor para todos. Mas também tem que ser consequente na identificação destas questões, destas aldrabices ou destas brincadeiras e ir ver tão longe quem foi que fez isto. Porque estes senhores que fizeram estas despesas não tem que ser o Chico Esperto. E aquele senhor ganhou dinheiro suficiente para ter um bom Mercedes ou uma casa em Vila Moura. Ele tem que ser suficientemente identificado para que nunca mais volta a fazer projetos. Para que não haja uma cultura de impunidade. O fraude que estava bem a referir que está a acontecer no sistema de saúde e por aqui fora os pequenos fraudes. E nós não somos uma cidade de pequenos esquemas e pequenas aldrabices e sim uma cidade de empreendedores, pegando um pouco na e agora sim voltamos ao tema. A questão do empreendedorismo é uma questão que aparece quando você não tem alternativas. Ou seja, quando é que tende a haver mais empreendedorismo ou mais inovação? Na fase de recessão. Porque quem não inova morre. E, de facto, aqui a sociedade vai fazer esse empreendedorismo, sabendo que não é fácil, porque nós, culturalmente, Portugal, os portugueses, não gostamos de quem falha, chamamos falhados. Uma outra leitura que é quem arrisca um projeto pode ser visto como quem falhou ou como quem aprendeu com o erro e segue uma outra vertente. Ou seja, a sociedade não é muito fácil ao chamar de empreendedorismo. Por outro lado, os subsídios também não ajudam. Subsídios é o dinheiro todos a favor de alguns. E o empreendedor é alguém, no fundamento de Schumpeter, que vai arriscar, que é o empresário, arriscar a sua ideia com os seus capitais próprios e envolve-se nisso. E aí pode haver um instrumento muito importante, que são os business angels, no fundo são anjos, que são pessoas mais da nossa idade, que podem dar um aporte não só de capital,
recursos que tenham e também de conhecimento ou de sabedoria. Explicar, porque no fundo o empreendedorismo tende a ser com a juventude, onde eles são mais propícios ao risco. E é isso que falta, porque há estatísticas que mostram que cerca de 30% das empresas que são criadas depois fecham no primeiro ano de atividade. Até na China isso acontece. É a regra. Vai ser sempre assim. É a regra ABC, até na China isso acontece, no Japão. Ou seja, os projetos chamam-se projetos, são estudos, são feitos. O que é que os testa? O mercado. Agora temos é que deixar que o mercado funcione. Onde perdem e acabou. Porque, repara, se você perder numa fase inicial, é o startup ou o seed, você não perde muito. O problema é quando você embala e vai buscar mais dinheiro e de repente já perde muito. Já tem mais responsabilidade. Portanto, o chumbar 30 não é mau. Como é que acontece? 30 chumbam, morrem, 30, 40%, 50, 60 andam ali a vegetar, e depois 10 é que vivem e ganham dinheiro para matar as outras todas, para dar suporte. O que é importante nisso é que deixar que o mercado existe. Uma medida positiva que foi feita foi a junção daquelas 3 capitais de risco ou 4 públicas numa só. Pelo menos diminuiu o número de administradores e liberta recursos e de gestão. E agora é permitir que se façam oportunidades e que se deem, por exemplo, os jovens instalações. Nós temos instalações públicas significativas, chamadas o campus de ideias, juntá-los a conversar, a trocar ideias, a fazer parcerias e ajudá-los nos canais de distribuição. Isso é relevante porque eles podem se juntar para procurar novos mercados, procurar novas ideias. E vai ver que, é de facto pela inovação e pela procura de novos mercados, internacionalização, que pode-se ir lá para fora ou até receber ideias de fora para dentro, que se encontra, digamos, soluções para sair da crise. Professor Cantiga Esteves, e para as empresas que já estão estabelecidas? Ainda ontem o Ministro da Economia anunciou um reforço da linha PME Invest, mas estes fundos estão a chegar às empresas ainda com taxas muito elevadas, com spreads que estão na casa dos 5%. Isto é sustentável para as empresas? É muito complicado e é um tema que temos que ser frontais. Receio que não vai haver grandes melhorias nesta área. O dinheiro é escasso, neste momento há muitas alternativas, quem tem dinheiro, os investidores tomam opções em função de vários critérios e vai ser algo muito difícil. Eu julgo que também aqui é preciso um pouco uma nova visão, uma nova inovação, um novo paradigma e, de facto, este tema do empreendedorismo, de alguma forma, é muito importante. E também a própria forma de financiar as empresas vai ter que ser revisitada, ou seja, nós no modelo europeu temos um modelo historicamente muito assente no crédito bancário. 85% do financiamento vem da parte da banca. A banca, já percebemos, está a atravessar períodos muito complexos, vai ter que resolver os seus problemas também de equilíbrios e de solvabilidade, etc. E, portanto, vamos ter que voltar ao clássico, quer dizer que, primeiro, um pouquinho mais a presença dos capitais próprios. O que é que isto quer dizer? Sabemos que significa uma economia menos alavancada, com crescimentos provavelmente mais moderados, mas ao mesmo tempo mais robusta. Portanto, por outro lado também, enfim, toda a lógica de aplicação de fundos tem que ser repensada. Ou seja, algumas ferramentas, alguns produtos que estão já no mercado, nomeadamente o CREN, a linha PME, etc. Mas eu acho que vamos estar muito longe de um alívio do ponto de vista de financiamento. Os próprios empresários vão ter que ser muito inovadores, vão ter que apelar mais aos capitais próprios, a novos mecanismos de financiamento, porque não vamos ter, enfim, no curto, médio prazo, digamos assim, do meu ponto de vista, grande folga do ponto de vista de endividamento, e para as empresas crescerem e para o próprio crescimento económico vai ser muito importante novos veículos, em particular em torno do capital próprio. João Cantiga Esteves, Rui Moreira de Carvalho, obrigado pela presença neste Close and Bell. Muito obrigado. Até para a semana. Obrigado.